E agora as neoplasias. A gente viu que diminui neoplasia mamária. Só que viu-se, e obviamente também, se você castra, você não tem neoplasia uterina, você não tem neoplasia ovariana, né? Isso, obviamente. Mas os estudos demonstraram um aumento de outras neoplasias, como, por exemplo, linfoma, mastocitoma, hemangiosarcoma, e o hemangiosarcoma é o hemangiosarcoma esplênico, tá? E osteosarcoma. Vamos então relacionar as raças aí, tá? Mastocitoma na cadela, na fêmea, tem estudos que mostram que a cadela da raça Golden castrada, independente da idade, esse trabalho que eu estou falando agora, ele não relacionou a idade da castração, tá? Tem 2 vezes mais chance do animal ter mastocitoma do que aquele que não foi castrado, certo? Então vamos lá. Esses agora outros trabalhos já relacionam a idade. Antes dos 6 meses, entre 6 e 11 meses e entre 2 e 8 anos, você tem uma maior chance nas fêmeas delas desenvolverem mastocitoma. Osteosarcoma, esse estudo mostra, colocou, né, estudou-se a raça dos Rottweilers, que nós sabemos que são predispostos a esse tipo de tumor. Tanto o macho quanto a fêmea, se você optar pela castração antes dos 12 meses, há um aumento de 3 a 4 vezes, né, a chance dele ter osteosarcoma. Então, é uma coisa a se pensar. Vamos fazer castração precoce em Rottweiler? Se vai aumentar muito a chance de osteosarcoma? Ah, mas aí de repente não vai diminuir tanto a neoplasia mamária. Lembrando que se você ainda castrar ali depois do segundo cio, você ainda tem uma diminuição sobre o tumor de mama, né? Mas aí você já não teria esse efeito sobre o osteosarcoma. Então, é uma coisa a ser pensada, a gente desenvolver o senso crítico para tomar a decisão sobre a idade de castrar dessas raças em específico, tá? Hemangiosarcoma esplênico, aí eles estudaram algumas raças, Golden, Cocker e Poodle, e mostrou que tem o maior risco de desenvolver hemangiosarcoma esplênico se castrado. Esse trabalho ele não traz uma idade, eles não investigaram em que idade esses pacientes foram castrados, tá? Linfoma, cadelas castradas têm 2 vezes mais chance de ter linfoma, independente da idade. Na realidade, esse trabalho também não relacionou a idade. E outros trabalhos mostram que se você fizer a ovariosterectomia no macho, tá? Você tem maior chance de ter o linfoma se castrado antes dos 12 meses. 3 vezes mais chance, certo? E relacionado à fêmea, 2 vezes mais frequente, porém a gente não sabe a idade em que ela não está relacionada à idade, tá? No estudo eles não investigaram a idade. Outras desordens. Então, nós falamos de. E outra coisa, só chamar atenção: neoplasia, assim como as doenças ortopédicas, elas também são problemas multifatoriais, né? A gente não vai olhar somente, não é somente o hormônio que predispõe ou não. Então, são outros fatores, como eu disse, genético, a raça do paciente, a idade, né? Então, outros fatores interferem também na ocorrência ou não desse tipo de tumor, tá? Outras desordens, o que é muito falado é a incontinência urinária. Não sei se vocês já ouviram falar dessa predisposição. Por que que uma cadela que passou por ovarioesterectomia, ela teria mais incontinência? Estudos mostram que isso é comum na cadela castrada, independente da idade dela, mas aquelas castradas com de uma idade mais precoce, isso é mais importante. O estrógeno ele tem um papel muito importante na capacidade de contração dos esfíncteres, tá? Que vão controlar a saída ou não da urina. E aí estudos mostraram a relação da castração precoce com a ocorrência da incontinência urinária mais em cadelas de peso maior, tá? Então, os estudos mostram que aquelas cadelas acima de 25 quilos, que são castradas precocemente, elas têm uma chance maior de ter incontinência urinária. Essa incontinência urinária pode acontecer logo depois, ou ela pode ser percebida pelo proprietário 3 anos depois da castração, pode ser percebida pelo proprietário 10 anos depois da castração. Não necessariamente ela é logo após a cirurgia, tá? Então, cadelas
de peso. Aí, eu coloquei aí, é projetar, é o peso que você espera no animal adulto, tá? Se aquele paciente você sabe que ele vai ficar, quando adulto, com peso com mais de 25 quilos, você opta, então, pensando na incontinência urinária, em não realizar a ovarioesterectomia antes do primeiro cio, tá? E a obesidade? A obesidade é uma questão extremamente importante, tanto em machos quanto em fêmeas, relacionados à castração. Estudos mostram que animais podem ter maior probabilidade de tornarem-se obesos quanto mais precoce for essa realização da cirurgia. Mas mesmo independente da idade, tá, pessoal? A castração, a orquiectomia ou ovarioesterectomia predispõe o animal a ficar obeso. Eu acho que quem aí já é formado, quem já fez cirurgia e acompanhou o seu paciente, né, na vida dele após a cirurgia, percebe que o animal ganha um peso, tá? E por que que isso acontece? Bom, vamos explicar aqui alguns dos motivos que isso vai acontecer. Essa figura aí mostra um dado importante, né? Primeiro, a cadela castrada, ela tem 2 vezes mais chance de ficar obesa e a gata 3 vezes mais. Isso acontece porque, olha que interessante essa figura. Quando o animal está inteiro, não é castrado ainda, ele come uma certa quantidade de ração. Essa aí representada ao meio, que eu estou demonstrando, uma quantidade X. Após a castração, quando é tirado, no caso das fêmeas, os hormônios femininos, testosterona e progesterona, e nos machos a orquiectomia, isso vale para macho também, há uma diminuição no metabolismo desse paciente. Esse animal precisaria comer menos para manter aquele peso que ele tem. Então, ó, nas cadelas, elas deveriam comer 30% menos do que elas comiam antes da cirurgia. E nas gatas, elas deveriam comer 24% menos. E o que acontece? Elas deveriam comer menos, mas a necessidade de comer aumenta, tá? Elas precisam de mais alimento para estarem saciadas, então elas querem comer mais no pós-operatório, na vida depois da cirurgia, tá? Nas cadelas, há uma tendência delas quererem comer 60% mais, ou seja, elas deveriam comer 30% menos depois de castradas e elas querem comer mais do que elas comiam, tá? As gatas, elas tendem a querer comer ou se sentirem saciadas com 20% mais de comida do que elas comiam antes. Então, elas têm um metabolismo mais lento e querem comer mais, então, obviamente, que a gente vai ter um ganho de peso. E isso aí é um ponto onde o proprietário pode atuar, né? Ele não vai poder atuar nas doenças, nem não pode ter uma atuação tão grande no desenvolvimento de neoplasia, no desenvolvimento das doenças ortopédicas, mas na obesidade é uma coisa onde ele pode ser orientado para que a gente tenha uma diminuição da ocorrência da obesidade após a castração, tá? Beleza, então eu mostrei aqui vários trabalhos que falam de algumas raças, e você fala, tá, Tatiana, mas e aí? Que eu vou trabalhar com isso? Como que eu vou trabalhar com todos esses dados que você mostrou? Qual que deve ser, então, a indicação para a idade, né? Há uma idade ideal, então, para castrar meus animais, meus pacientes? Primeiro, vamos falar das gatas, tá? Nas gatas, já há um consenso maior em que idade a gente castra, seria indicada a castração. Quando eu falo assim, é a idade em que seria indicada a castração, é aquela idade onde a gente vai ter mais ganhos e menos riscos, né? Ou menos desvantagens. Então vamos lá. Na gata, como eu disse lá no início da aula, ela tem uma redução muito grande quando castrada antes do primeiro cio. Lembra? 91% de chance de redução. E os tumores nas gatas são extremamente agressivos. Então, na gata, há essa importância de reduzir essa chance de tumor de mama, já dada a agressividade desse tumor. Só que aí a gente tem outros dois fatores importantes a serem pensados. Toda gata castrada, ela tem uma maior chance à obesidade, como eu acabei de falar, e também estudos mostram uma maior chance a desenvolver diabetes mellitus. Isso muito mais relacionado à obesidade que vai acontecer do que necessariamente à falta de estrógeno, tá?
E aí estudos mostraram que não há diferença na ocorrência tanto da diabetes quanto da obesidade relacionado à idade em que esse animal vai ser castrado, tá? Se ele for castrado de 8 a 12 semanas de idade, ou se ele vai ser castrado só um minutinho, gente, a bateria vai acabar. Ou se ele vai ser castrado de 6 a 8 meses, isso não interfere na incidência de obesidade, diabetes mellitus, certo? Então, dito isso, na gata, qual é a orientação atual? Vamos fazer a ovarioesterectomia aos 5 meses, certo? Antes do primeiro cio. Esse trabalho é um trabalho relativamente recente, de 2020, onde indica-se isso, porque assim você não vai ter problema em aumentar a obesidade ou diabetes mellitus, porque isso vai acontecer independente da idade que você vai castrar, mas você tem um efeito muito importante sobre a sobre a desenvolvimento de neoplasia mamária, certo? Então, essa é a orientação nas gatas. Na gata é muito mais fácil esse tipo de orientação, tá? Agora vem as cadelas. As cadelas é um pouquinho mais complicado, vai precisar um pouquinho mais de conversa com o tutor. E eu trago aqui para vocês dois trabalhos de extrema importância. São trabalhos relativamente atuais, são trabalhos que saíram em 2020, onde a gente tem o mesmo grupo de pesquisadores que publicaram esses dois trabalhos que eu trago aí. Eu vou deixar, inclusive, aqui para vocês pegarem o nome desses trabalhos. Esses trabalhos vocês conseguem acessar com facilidade na internet. Então, se você for trabalhar com pequenos animais, seja na parte clínica ou seja na parte de cirurgia, são trabalhos essenciais para o seu, né, para a sua indicação com o seu tutor. Então, olha aí, ó. Esse primeiro trabalho, ele faz aqui, ó, 35 raças. Como eu disse, são trabalhos americanos, são trabalhos retrospectivos, ou seja, eles pegaram dados desse banco de dados que tem lá nos Estados Unidos, tá? E pegaram 35 raças, relacionando as 35 raças a problemas específicos, tá? Nesse caso aí, ó, associados a desordens articulares, a neoplasias e a incontinência urinária. Quais são as desordens articulares? Displasia coxofemoral, displasia de cotovelo e doença do ligamento cruzado cranial, certo? Então, eles vão relacionar essas 5 raças a somente esses 3 problemas. E abaixo ele traz um outro trabalho. Ah, mas e aqui no Brasil? E na minha realidade, que eu trabalho muito com animais de raças não definidas, né, os SRDs. Ele também fez um trabalho sobre isso, relacionando então esses pacientes a aqui, ó, então, ó, animais de raças sem raças definidas, também relacionados a esses problemas. Só que nesse caso, quando a gente fala de SRD, esse trabalho ele só vai relacionar a castração com doenças articulares, né? Como a gente acabou de falar, desses 3 problemas articulares e câncer. No caso de animais SRD, ele não vai relacionar incontinência urinária, certo?